iniciando aqui. Quando eu subir a gravação vai ser parte 1 e parte 2. Então esse Tidyverse, exatamente, ele tem um conjunto de pacotes. A gente já usou, quando a gente usou o deployr, o deployr é dele, certo? A gente usou, acho que só o deployr só. Mas tem o readr, a gente instalou o readr também para importação de dados. A gente tem o ggplot2 para trabalhar com plotagens e o ggmaps para trabalhar com mapas, tá? O R também tem uma pegada muito boa de mapas também, certo? E aí, quando a gente instala, a gente pode instalar o Tidyverse, depois a gente chama, né, Libre Tidyverse. A gente volta já lá porque o Tidyverse é bom que a gente já instala todo o pacote. Mesmo que a gente não vá usar essas ferramentas agora, mas a gente já coloca ele lá para dentro, para quando precisar, já está aí, certo? Aí eu tenho as ferramentas de transformação de dados, de deployr, que a gente já viu, o Bloom também, eu nunca usei o Bloom. O Model, que é para modelos lineares, uma estatística mais avançada, uma coisa de análise de regressão, essas coisas, a gente usa o Linear Models. E o Communicate para gerar, do R eu posso gerar um PDF, posso gerar um site direto do R, tá? A partir do Markdown. Mas aí é complemento para vocês, quem quiser se aprofundar no R. Do próprio R, quando você gera o código, você já gera o relatório, você já gera um site, tá? O próprio R tem um pacotezinho para fazer isso aí. E aí o R tem vários sistemas para fazer gráfico. O ggplot é um dos mais elegantes e versáteis, porque ele trabalha com uma coisa chamada de gramática de gráficos, né? Ou seja, não é só o gráfico por si só, ele incorpora vários conceitos visuais, estéticos ao gráfico. Ele faz parte do projeto Tidyverse, eu já tinha comentado aqui. E aí existe, né, esse livro é só sobre a ggplot, tá certo? É um livrozinho da Springer. Eu acho que está disponível gratuitamente. Eu vou ver se eu acho ele e coloco disponível para vocês. Tá? Elegantes gráficos para análise de dados, né? Essa biblioteca é uma das principais, hoje é das mais usadas para construção de gráficos no R. Ninguém utiliza mais o gráfico basicão. Mesmo um gráfico simples, a gente usa o ggplot. E tem um site, uma documentação completa. Vamos abrir aqui com vários exemplos. O bom disso é que tem sempre... Opa, tá fora do ar. Pega aqui. ggplot2.org. Tá fora. Pode ser que esteja mudado nele. ggplot2. Ele tá aqui no Tidyverse. Mudou o endereço. ggplot2 tidyverse.org. Aí ele tem para instalar, tem uma cartilha de acesso rápido que você criar aqui. Aí ele começa, né? Começa desde gráficos simples, tá? Aí tem para você aprender, tem várias dicas aqui. Aí você tem um site só com, né? Você tem notícias, referências, tá? Tem um bocado de coisa, instala pacote, não sei o que. Tem alguns exemplos aqui também. Que esse exemplo a gente trabalha com ele aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Aqui são artigos com perguntas e respostas, né? Facts. Referência. Tá vendo? Você quer construir um gráfico assim, aí ele tem todos os comandos e uma explicaçãozinha rápida eu quero geopoints para fazer um gráfico de ponte, geopolígono para fazer um polígono, tal. Tem todas as informações aqui. Mas a gente tem muita coisa em português também. Tá lá, fechando o cloud de novo. Certo? A gente tem muita coisa em português também que é melhor, até para a gente, né, aumentar a nossa produtividade, embora em inglês seja útil também. É através da documentação, é possível entender a partir dos diversos exemplos. O bom é que sempre tem exemplos, né? A gente sempre encontra exemplos para fazer isso aí. E aí, por que a gente chama de gramática de gráficos? Porque o R ele cria camadas, ele tem camadas onde eles vão se sobrepondo. Algumas você utiliza ou não, ou em algum momento você utiliza, depois você desabilita. Mas você, com essas camadas, você consegue descrever as características, né, de cada parte do seu gráfico. Então você vai ter a parte de dados, né, que é o elemento exatamente onde você vai buscar os dados
que você vai gerar o gráfico. Você tem a estética, que é, né, a escala na qual você vai mapear esses dados. Você tem a geometria, que é os elementos visuais que você vai usar pontos, você vai usar linha, você vai usar box plot, você vai usar o que for. Você tem as facetas, que é para representar gráficos em porções menores, aqueles gráficos pequenos. Você tem uma camada de estatística que você pode acrescentar ao teu gráfico, por exemplo, mediana, intervalo de confiança, aquelas coisas todinhas que você pode colocar no teu gráfico, já acrescentar. Você pode trabalhar com coordenadas, na qual você vai definir uma área onde o seu gráfico vai ser plotado. E você pode ter temas, que são visões gerais do gráfico, cores, combinações já pré-definidas de cores que o gráfico pode ter, certo? Então você tem essas camadas aí. E aí, como é que essas camadas? Imagine essa gramática de gráfico como camada. Essas camadas vão ser informações que vão ser adicionadas. Como eu disse também, nem sempre a gente precisa utilizar todas elas. Geralmente a gente usa o quê? As 3 primeiras camadas, os dados, obviamente, né? Os dados, as variáveis que a gente quer, visual, e a geometria. Faceta, estatística, coordenada e tema é menos comum, a gente usa também, sobretudo tema, às vezes por outro a gente usa um temazinho, que um tema é como se fosse já um conjunto pré-definido de cores, e cores para linha, cores para pontos, cores para polígono, essas coisas todas. Então eu tenho aqui as camadas que a gente vai sobrepor uma com a outra e vai acrescentar elementos no meu gráfico. Eu posso pegar, por exemplo, fazer um gráfico híbrido de pontos com linhas, de pontos com linhas com colunas. Eu posso fazer essa mistura, né, de gráficos, e com isso a gente conseguir uma visualização mais interessante, mais intuitiva do nosso gráfico. Então a camada 1, dados. Ou seja, eu chego ali, mando ele ler e plotar. Aqui é alguma coisa, tem uma variável total bio de 10 a 50 e outra variável aqui 2,5 a 10. Né? Então aqui ele já corrige aquele problemazinho, viu? De colocar o limite, ele já ajusta o limite dos eixos para as faixas de valores. A camada 2, a gente pode colocar umas variáveis visuais. Agora eu quero, por exemplo, vamos supor que aqui fosse vendas e cada fosse o total de vendas, e aqui o tipo, alguma coisa, alguma outra variável. Agora eu tenho uma informação de masculino e feminino na minha base de dados, então eu posso dizer não. Então eu quero acrescentar essa informação aí como uma legenda de cor, masculino e feminino. Então eu já coloco uma camada e diz, não, pega os dados, mas depois você separa esses dados já com uma categoria que eles têm lá dentro, masculino e feminino. Eu quero agora colocar uma linha de tendência. Eu quero colocar a bolinha, mas eu quero colocar uma linha de tendência para mostrar que meus dados, né, eles têm um certo comportamento. Eu quero colocar um intervalo de confiança, né, uma estatísticazinha, meu intervalo de confiança para essa linha de tendência. Tá? Então ele já expande essa minha linha para mais e para menos, que é exatamente o intervalo de confiança, 95%. Geralmente a gente trabalha com intervalo de confiança 95%, né, que é o mais usual. E aí, antes da gente continuar, a gente falar mais sobre ggplot, eu faço questão sempre de mostrar esse quadro aqui, tá? E aí fica gravado também na apresentação para vocês expandirem. É uma figura que está na internet, tem aqui, tá aqui dizendo de onde é, eu acho que, mas é fácil achar. Então, aquela famosa dúvida, tá, eu tenho um conjunto de dados, eu quero gerar um gráfico. Qual o melhor gráfico? O que você quer? Qual o melhor gráfico? Qual a escolha que você vai fazer? Vai depender muito daquilo que você quer fazer com seus dados. Por exemplo, se você quer comparar dados, se você quer comparar uma variável com outra, idade, peso, IDH com IVS, quer comparar, então você vai ter comparação, você tem uma comparação por item e uma comparação por tempo, ao longo do tempo. Se eu quero comparar por item, eu posso ter um gráfico de colunas, eu posso ter um gráfico, se eu tenho duas variáveis por item, eu tenho uma variável por item, eu tenho um gráficozinho com uma tabela com gráfico incorporado. Eu posso, se eu tiver poucas categorias, eu posso usar barras, eu posso usar colunas. Se eu tiver vários itens, barras, ou seja, se tiver muito item, é melhor colocar como barra, porque aí
não fica aquela coisa muito sobrecarregada. Quando você coloca coluna, o teu gráfico fica muito lateralizado, certo? Deixa eu abrir meu vídeo aqui, que eu terminei não abrindo aqui meu vídeo. Você tem... Eu quero comparar por tempo, tá certo? Você tem dados ciclos, que lá acontece, por exemplo, a cada trimestre, cada quadrante desse um trimestre, então pode usar o gráfico de radar. Não são ciclos, eles são contínuos. Eu não quero analisar ciclos, eu quero analisar ao longo do tempo. Então eu coloco gráfico de linha. Né? Eu quero uma ou poucas categorias. Eu vou usar gráfico de colunas, várias categorias. Eu vou usar gráfico de linhas, tá? Vou colocar aqui. Né? Vou usar gráfico de linhas aqui. Então tudo isso aqui você começa a se encontrar, tá certo, no gráfico. Mesmo assim, isso não é a solução final, porque só quando você pega os dados, você começa a gerar os gráficos, é que você vai efetivamente saber qual é o melhor. Qual é o melhor gráfico? Aquele que você consegue transmitir a melhor informação com ele. Não adianta você colocar o gráfico mais bonito do mundo, mas o cara não consegue interpretar. Então, o melhor gráfico é aquele que a pessoa que vai olhar para o gráfico vai conseguir interpretar, ou a maioria das pessoas vai conseguir interpretar melhor aquela informação. Tá certo? Você tem distribuição, aí variável única, 2 variáveis, 3 variáveis. Você tem relação entre 2 variáveis. Veja que alguns gráficos se repetem, gráfico de dispersão, tanto serve para você ver relação de 2 variáveis, como a distribuição de 2 variáveis. Gráfico de bolhas é interessante também. Então, o que vai definir o gráfico que você vai utilizar, na realidade, é o que você quer mostrar. Certo? Primeiro, você pode... Aqui é só um indicativo, eu quero comparar, então vou por aqui. Não, eu quero mostrar a relação, mostrar a distribuição. Então, aqui dá um indicativo, mas mesmo assim, quando você gerar o gráfico, você vai ver se ele está claro ou não, né? Se ele está conseguindo transmitir uma informação ou não. Tá? E aí a gente vai voltar. Nós vamos utilizar um outro data frame de carros, MPG, tá certo? Ele já vem dentro da biblioteca, ele tem os carros, tem o modelo, aliás, o fabricante, o modelo, a cilindrada, né? Displacement, 1.8, tem um ano de fabricação, quantidade de cilindro, a transmissão, tá certo? O motor, se é na frente ou se é 4x4, né? A tração. É tração frontal, traseiro, 4x4. Esse CTY, eu não lembro, vai aparecer já já. E tem aqui peso e não estou lembrado o que é isso aqui, esse FL, vai aparecer já já. E a classe dele, compacto, SUV, minivan, tem aqui. Então eu tenho essa biblioteca, outra biblioteca de carro, o pessoal do R gosta muito de carro. E aí tem o MT Cars, tem o Cars e tem a MPG, certo? E aí eu tem 38 modelos de carros com 234 dados de 11 variáveis. Ao chamar o data frame pelo nome, você terá a tabela ao lado contendo as informações. Vamos? Então, por exemplo, as variáveis estão DISP, é o tamanho do motor do carro, displacement, né? Displacement é 1.8, 2.0 e tal. HWY, eficiência, milhas por galão, ou o que a gente está acostumado com quilômetro por litro, né? Então, por exemplo, é isso aqui, ó. HWY é milha, quantas milhas ele faz com um galão. Então, obviamente, quanto mais milhas ele fizer com um galão de combustível, que é a medida americana, mais econômico ele é. Então, se eu quiser saber mais sobre o dataset, digito interrogação MPG. E aí vamos voltar, aí tem como instalar o pacote, tá aqui as instruções, depois eu vou plotar, isso tudo já vai estar lá, tá? A gente vai voltar para lá, passando aqui. Depois a gente vai voltar para cá. Então deixa eu abrir novamente o meu RStudio com o mesmo conjunto de dados, tá? Ou com o mesmo arquivo aqui. Então, Libra de ggplot2, deixa eu ver se ele eu acho que a gente já instalou. Já. Se não instalou, coloca install package, né? Install package ggplot2 ou a Tidyverse, tá? Ou pode ser a Tidyverse. Que eu acho que a gente instalou a Tidyverse. Lembrando que você pode instalar um pacote também por aqui, install packages. Aí eu quisesse instalar aqui, ó. Tidyverse. Certo? Pronto. Então, Tidyverse. Eu não vou instalar porque ela demora um pouquinho, porque ela são muitos subpacotes. É um pacote grande com vários subpacotes. Então aqui em Tools,
install packages. Aqui você pode checar ó, se teus pacotes, algum foi atualizado. É bom porque ele já checa, porque de repente você pode estar usando um pacote que ele já sofreu uma manutenção, uma atualização. Então check for package updates, ok? Aqui tem umas opções também, gente, eu esqueci de falar, Global Options, que você mexe no tamanho da linha, você aqui, ó, você ó, na aparência, tá? Você mexe, ó, o tipo da linha, eu esqueci de mostrar isso aqui. Deixa eu aplicar aqui, tem não? É lá embaixo. Apply. Né? Aqui no Global Options, vou voltar de novo aqui, vou fechar aqui. Vou fechar para a gente... Aí, vou cancelar. Eu esqueci de mostrar para vocês. Ó, to Global Options. Certo? Então você define as opções globais, uma série de, por exemplo, a parte de visualização aí. Aí você tem ó, a parte de código, a indentação, isso aqui é muito mais para quem já está mais acostumado com programação. A gente vai muito aqui na appearance. Você quer a letra, eu quero a moderna, eu quero uma letra mais, eu quero a Sky, eu quero a fonte do editor. Aliás, aqui é o tema, desculpa, aqui é o tema. Eu quero o moderno. A fonte, eu tenho algumas fontes aqui, tipo de letra, né? Por exemplo, eu uso a Courier, tá vendo essa Courier aqui? Ou a Cascade Code, que é essa daqui. Ou a Consolas, que é a que a gente estava usando. Renderização de texto, pode deixar default. Tamanho da fonte, ó. Ah, tá pequeno, vamos botar um tamanhozinho maior. No meu caso aqui, eu dei um zoom na janela. E aí eu tenho a tema do editor, tenho várias, isso aqui é para mudar as cores disso aqui, né? Essa configuração de cores aqui, ó, tá vendo? Chrome, Clouds Midnight, né? Você está né, trabalhando à noite, quer reduzir a tua luminosidade, aí pode mexer no tema aqui, tá? Drácula, tem o tema Drácula, Dreamweaver, Eclipse, né? Bocado aqui. A gente SQL Server. Amanhã à noite, anos 80, umas viagens aqui. Vamos deixar Chrome mesmo, que era o que a gente vinha trabalhando. Na verdade eu vou cancelar, vou deixar como tá, tá? Aí tem aqui o Markdown, o Python, se você quiser usar o Python aqui dentro, você usa também. Você usa o Git, ou o Git SVN, o Copilot, né, que é uma ferramentazinha para te ajudar na construção do código. Aliás, se você já usa o ChatGPT, conhece pra caramba de R. Pode pedir para ele gerar um códigozinho R no ChatGPT que ele gera bonitinho. Você só tem que parametrizar, né? Você só tem que saber pedir. Saber pedir hoje é outra habilidade, né? É saber fazer o prompt do ChatGPT. É o que eles estão chamando de engenharia de prompt. Então já tem curso para te ensinar a extrair do ChatGPT as coisas mais corretas, né? Mas se você quiser, escreva um código de R que calcule a média dessa base de dados tal, que faça isso, que gere um gráfico no ggplot, ele gera bonitinho para você, certo? O ChatGPT, ele está aí para isso, tá certo? Ah, professor, pode usar? Veja, como é que eu vou evitar um negócio desse? Mas para você usar, você tem que saber o R, você tem que saber pedir, depois tem que saber rodar, obviamente, o código, pode ser que tenha algum erro, e depois tem que saber interpretar. Para mim é muito mais importante você interpretar a tua saída, o teu gráfico, os teus dados, do que propriamente você usar a ferramenta do R. Eu estou colocando a ferramenta R aqui como uma ferramenta alternativa, gratuita, livre, tal. Mas assim, a gente está muito mais... Mas eu peço o script mais para ver o que vocês fizeram, como é que vocês fizeram, tal. Para a gente saber de onde surgiu aquele negócio, né? De onde surgiu aquele gráfico, de onde surgiu aquele... De repente é uma coisa legal que a gente pode incorporar nas nossas aulas, beleza. Eu valorizo muito, muito isso. E aí, o que acontece? Mas pode fazer no chat GPT? Pode fazer no chat GPT. O código lá gera o código. Agora, só para fazer no chat GPT, você tem que saber o que é que você vai pedir. Você tem que passar uma base de dados correta para ele, né? Tem que dizer para ele e saber o que é que você quer pedir da forma correta. Senão ele vai te dar um código lá bem doido. Certo? Mas, combinado assim. Aí vamos lá, o MPG, ó. O MPG
Para a gente consultar aqui o MPG, é uma base mais recente, 38 modelos populares de carro, economia de combustível, né, de data de economia de combustível para de dados de 1999 a 2008 modelos de carro, né? Aí ele tem aqui as variáveis todas, nome do fabricante, modelo, né, a cilindrada, o ano de fabricação, número de cilindro, tipo de transmissão, se o motor é frontal, é traseiro, aliás, a tração, desculpa, drive é tração, drivetrain. Tração frontal, tração traseira ou 4x4, CTY, aqui é o consumo na cidade, City Miles por galão e Highway Miles por galão. Então você tem o consumo na cidade e o consumo na estrada. Fuel Type, o tipo de combustível, e a classe, é o tipo do carro, né? Se é SUV, se é minivan, se é não sei o que, se é não sei o que. Vamos dar um MPG aqui, Data Frame MPG. Deixa eu dar uma visualizada nele aqui. Pronto, ele é mais, tem uma, deixa eu fechar essa outra. Ele tem aqui, fabricante, modelo, displacement, né, cilindrada, o ano de fabricação, quantidade de cilindro, a transmissão, a tração, frontal, traseira 4x4, o consumo na cidade, o consumo na estrada, e FL é o tipo de combustível, não sei o que é, PRED aqui, não sei o que é isso aqui. Tipo de fuel type, e a classe, classe compacto, SUV, tamanho médio, 2 lugares, eu tenho minivan, picape. Então, por exemplo, se eu fizer um gráfico de consumo, né, quem é mais econômica? Quem vai ser mais econômico? Provavelmente esses compactos aqui, né? Provavelmente os compactos. Quem vai consumir mais? As picapes, os SUVs, as picapes, os SUVs, e tem uns carros aqui, uns esportivozinhos aqui, subcompacto, o motor lá, né, de alta potência. E aí a gente vai, obviamente eu tenho esses dados todos, eu vou começar a visualizar o que é que essa base tem. Aqui poderia ser outro tipo de base, poderia ser uma base, a gente vai fazer um exemplo, daqui para o final a gente vai fazer um exemplo, se não hoje, na próxima aula. A gente vai fazer um exemplozinho com um pedaço da base de dados lá do AVS, certo? Do AVS lá que a gente vai utilizar para o projeto, ok? Vamos lá. Então eu vou dar um ggplot, certo? O ggplot, o que é que ele diz? O primeiro elemento eu digo qual é o data. Eu quero qual é o conjunto de dados. Primeira coisa que eu tenho que dizer, ggplot, faça um gráfico. Mas o conjunto de dados é esse aqui, MPG. Aí o primeiro argumento, depois do sinal de mais, significa que o comando tem mais instruções, que vai na linha a seguir. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Veja que ele vai gerar um gráfico com a base de dados MPG, que já está aqui carregada. Ele vai gerar o GeoPoint, ele vai usar pontos. E aí eu tenho o mapping, é o mapeamento, tá? Que ele vai fazer o AES, é sempre obrigatório, é a estética. O que é que ele vai usar nesse mapeamento dos dados? O AES, que tipo de dado eu vou usar? Quem é o X? O X vai ser a variável displacement e Y vai ser a variável HWY, milha por galão na estrada, highway. Certo? Então ele vai fazer um gráfico de pontos com essas duas variáveis, displacement e HWY, milhas por galão na estrada. Milhas por galão, quilômetros por litro na estrada. Certo? Vamos entender como quilômetro por litro. Então, o eixo X, está tudo comentado aqui. O eixo X e o eixo Y exibir os dados de displacement e HWY. Então, vamos botar para rodar esse danado aqui, né? Ele já pula. Quando ele tem um mais aqui, ele já pula. Ele já vai para a linha seguinte, só que a linha seguinte é um comentário, ele vai procurar outra linha, que é a linha de... Tá aqui. Então, o que foi que ele fez? Vamos botar aqui. O gráfico do jeito que está aqui ainda não tem muita coisa, né? Mas cada pontinho desse é um modelo de carro. Cada pontinho desse é um modelo de carro. Vocês percebem que existe uma tendência do carro aqui, uma tendência decrescente, né? Porque ele está comparando variáveis, que a gente chama de variáveis que são contrárias, né? Porque quanto maior a cilindrada, menor o consumo, né? Quanto maior a potência do motor do carro, quanto mais cilindrada o motor. Então, se você olhar aqui, você está vendo que ele tem uma tendência assim, né? O teu gráfico.
Porque na medida que eu cresço a cilindrada, certo? Eu estou diminuindo a quantidade de litros, né, de quilômetros por litro. Aqui vamos chamar de quilômetro por litro. Então, obviamente, eu percebo que esses carros aqui, ó, eles são os carros mais, esses daqui de cima, né? São os carros mais econômicos, né? São os carros mais econômicos. Tá? Eles estão abaixo de 2.0, é os carros 1.8 e 1.6, ó. Eles estão numa região de quê? De maior quantidade de quilômetro por litro. Então, estão percebendo, pessoal, essa coisa que eu estou marcando aí? Há uma tendência disso aqui, significa que quanto maior a cilindrada, né, do motor, menor o consumo dele. Que isso aqui, esse consumo aqui é um consumo relativo, é por litro, é quilômetros por litro ou milhas por galão. Então esse carro aqui, por exemplo, desses carros tudinho aqui, o mais econômico, eu estou só fazendo isso aqui para a gente começar a interpretar o gráfico. Esse gráfico está longe de ser ideal, porque ele não, mas mesmo assim a gente consegue já interpretar alguma coisa, certo? A gente já consegue. Eu sei que esse carro aqui, ó, desses carros todinhos, esse carro aqui é o carro mais econômico. Ele consegue aqui 40 e tantas milhas por galão. E é um carro de uma cilindrada de 1.8 aqui, de 1.8, certo? Acho que é 1.8. Consegue perceber isso aí? Certo? Pode sinalizar ou só dar um ok aí, beleza. Então, mesmo o gráfico estando bruto, o gráfico a gente não mexeu com muita coisa ainda, mas a gente já consegue perceber algumas coisas aqui. Mas vamos melhorar esse gráfico. Esse gráfico ainda está longe de ser um gráfico joia. Aí agora eu vou incluir uma variável estética. Eu quero incluir uma cor. Mas eu quero que ele coloque a cor de acordo com o tipo do carro, a classe do carro. Minivan, SUV, picape, tamanho médio, essas cores tudinho. Então, ó, o comando vai ser o mesmo, certo? Que eu tinha colocado anteriormente. Só que eu vou colocar aqui, ó, color. Eu vou colorir por onde? Pela classe. Class é essa cor aqui. Class é isso aqui, ó. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Class, aqui, ó. Mid-size, SUV, dois lugares, tamanho médio, compacto. Então, ele vai pegar cada bolinha daquela, vai colorir de acordo com o tipo de carro. Aí a gente já começa a entender umas coisas legais. Eu vou dar um aqui. Pronto. Esse gráfico aqui já está quase no ponto. Quase no ponto. O que é que eu percebo aqui? Deixa eu ligar aqui minha canetinha. O que é que eu percebo? Por exemplo, que carros são esses aqui, os mais econômicos? São exatamente os subcompactos, né? Os carrinhos pequenos. Os carros mais econômicos. Tá vendo? Eles estão aqui, ó, a corzinha dele aqui, um lilazinho. Eu tenho aqui alguns compactos também, ó. Veja que esses carros aqui todos, quase todos, só tem um aqui fora. Todos esses carros aqui, ou são compacto ou subcompacto. Mas tem um mid-size aqui, ó. Tem um carro de tamanho médio aqui que está aqui, perdido no meio aqui, certo? Mas ele já não é tão econômico, né? Já tá no meiozão aqui, ó. Já tá na galera do meio aqui. Mas se eu pegar os carros mais econômicos, até aqui, se eu colocar isso aqui, ó, são os carros aqui, na realidade, de 30 para cima. De 30 para cima. Se eu olhar aqui, de 30 para cima, né? Faz 30 km por litro, 30 milhas por galão. Eu tenho a maioria dos carros que são os subcompactos e os compactos. Os sub e os compactos. E aparece aqui uns mid-size. Aí vamos olhar as extremidades aqui, ó. Vamos olhar as extremidades. Quem são os bebedores? Quem são os donos dos sócios de posto de gasolina? Eu tenho esse carro aqui, que ele é um carro de alta potência, ó, de 7.000, né, de 7.0, né, o motor de 7 litros. Seu motorzão arretada. E é o que? É um carro de 2 lugares. Deve ser um Porsche, deve ser uma Ferrari, deve ser. A gente vê daqui a pouco ele. Pode ser um Porsche, pode ser uma Ferrari, alguma coisa daqueles carros lá de alto consumo lá. Vou pegar aqui. Tá, desculpa, deixa eu. E aí eu tenho, o que é que eu tenho também? Os carros que são bebedores. Se eu olhar para cá, quem são os carros mais bebedores? É exatamente nessa região aqui, né? Então são as SUVs, as picapes, né? Os 2 lugares, que são os carros de velocidade, né? São os carros mais
aliás, os que consomem, que fazem menos milha por galão. Aparece também aqui, deixa eu ver se aparece. Não aparece nenhum compacto, não. Não apareceu nenhum compacto, não. Isso aqui é 2 lugares. 2 lugares, tá? Pode ser que minha vista aqui esteja falha. Então você consegue perceber, né, agora com as cores, categorizando meus dados, né, quais são os carros que são mais bebedores, quais que são mais econômicos. Ok? Eu só acrescentei a cor. Veja que eu só fiz acrescentar um elemento de cor no ggplot. Por isso que o ggplot tem essa facilidade. Eu só coloquei lá um color. E o bom é que tem muita coisa pronta, você só faz adaptar para o seu gráfico. Certo? Ou pede para o chat GPT, chat, faça um gráfico de coluna ou de ponto com a cor, não sei o que, ele vai te dar o códigozinho bonitinho. Certo? Mas você tem que saber pedir. Você tem que saber pedir e tem que saber depois conferir se o que ele te entregou está correto. Então, para mim, não tem problema nenhum. Se você sabe pedir e sabe verificar se está correto, você sabe fazer um gráfico. Tá? Vamos avançar? Avançar um pouquinho. Agora eu quero... vou mapear por tamanho. Né? Quero colocar isso aqui, mas eu quero por tamanho... Eu vou colocar o size, né? A bolinha vai ser grande para diferenciar as classes, as categorias de carro. Esse aqui não fica muito legal, não. Eu prefiro mais o colorido. Mas ele dá aqui, ó, tá vendo? É só de repente você tem você vai precisar imprimir em preto e branco. Aí você, ele vai colocar, na realidade não quer dizer o tamanho do carro, é o tamanho da bola que ele gera. Ele gerou em ordem alfabética, tá vendo? 2 lugares, compacto, mid-size, minivan, ele gera em ordem alfabética. Do menor para o maior, do caso da bolinha, certo? Então fica até difícil você comparar, né? Saber se isso aqui é SUV, se isso aqui é subcompacto, né? Não fica muito legal, não. Mas tem dado que você pode comparar o tamanho da bola. Aí sim, você pode estabelecer o tamanho da bola ser o tamanho do dado. Eu quero mapear agora aqui, mapeando na forma de pontos. Vamos rodar aqui, shape. É só pra gente... o shape é o desenho. Na forma de... mapeando diferentes pontos. Aqui é outra forma também. Cada carro vai ter um símbolo, né? Vai mapear por símbolos. Tá certo? Vai mapear por símbolos. Também não é tão... Mas, o subcompacto é o asterístico, não sei o que, mas o SUV nem tá aparecendo, né? Devia ter um símbolozinho aqui que ele não está mostrando. Só para mostrar a variação. Eu quero agora mudar a cor dos pontos. Esse é outro aqui. Faz a mesma coisa que eu fiz. É o primeiro gráfico, só que mudando a cor dos pontos. Todo mundo azul. Primeiro gráfico, só com todo mundo azul. Tá? Agora, eu vou gerar um gráfico de facetas. Eu vou mostrar o gráfico e depois a gente vai explicar o comando, tá? Vai mostrar o gráfico, explicar o gráfico, depois entender como é que foi o comando. Porque faceta é mini gráfico, né? São gráficos menores. Eu vou rodar ele aqui. Pronto. Aí aqui a gente tem aqui, ele gerou um gráfico para cada categoria de carro. Gráfico para a categoria 2 lugares, para compacto, meio tamanho, minivan, picape, subcompacto e SUV. Certo? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo aquela comparação de cilindrada, né, displacement, com a mesma comparação com consumo, milha por galão. Só que ele agora, cada gráfico, ele separou para cada tipo de carro. Em vez de ele juntar todos, como a gente viu lá naquele exemplo lá, estavam todos os carros num gráfico só, ele gerou um gráfico para cada tipo de carro. Então a gente chama de facetas, que é cada gráfico desse. Então o que é que eu olho aqui? Eu quero comparar, por exemplo, 2 lugares. Os carros de 2 lugares, você vê que eles são todos carros nessa região aqui de alta cilindrada, 6 e 7 cilindradas, e de baixo consumo, tudo abaixo de 30, né, de 30 km por litro, de 30 milhas por galão. Quando eu pego os compactos, você vê que eles estão concentrados todos aqui, na região de alta milha, uma quantidade boa de milhas por galão, né? São carros mais econômicos. Então, o que é que eu olho? Bom, os carros mais abaixo, quanto mais abaixo, os mais bebedores, são os carros mais, né? Os carros mais abaixo são os mais bebedores. Quanto mais acima, são os carros mais econômicos.
quanto mais à esquerda os carros de baixa cilindrada, e quanto mais à direita, os carros de mais cilindrada. Então você consegue olhar, bom, você vê que, obviamente, esses assuntos, esses carros de 2 lugares, são 5 carros só, eles têm alta potência, devem ser carros esportivos, né? Aqueles carros de alta velocidade. Aí você chega com os compactozinhos aqui, os Kwid da vida, não sei o que, não tem Kwid não, mas deve ter alguns compactozinhos. Você vê que eles são mais econômicos, porque a quantidade de milhas por galão para eles está, né, tá sempre na parte superior. Então você consegue comparar. Imagina você pegar IDH ou alguma variável e colocar cada gráfico desse ser cidades, por exemplo, ser conjunto de variáveis daquela e ser aqui ser Juazeiro, Petrolina, Lagoa Grande, Curaçá. Então fica um negócio, né, que você consegue. É bom ter o gráfico total, porque você consegue ver, mas também você pode ter esses gráficos individuais, né, para cada categoria, para cada classe. E como é que você gerou esse gráfico? Como é que a gente gera esse gráfico? Ó, eu vou colocar, ó, até aqui tudo ok, certo? Até aqui é igual ao comando anterior. ggplot, até o primeiro comando aqui, que é o ggplot data mais geopontos, geometric pontos, mapeando o x, o displacement e isso, mais, eu só coloquei aqui facet wrap, que é o comando para gerar as facetas. E eu quero por quê? Como é que você vai dividir essas facetas? Ele colocou aqui, ó, till class, ou seja, cada faceta vai ser pela classe, pelo tipo de carro. E nrow é o número de colunas, ou número de linhas, né? Eu poderia ter colocado, é só a forma que ele vai apresentar esses gráficos aqui. Se eu colocar nrow 3, ele vai colocar, ó, 3, ele vai colocar assim, ele vai colocar, tá vendo? Ó? Número de linhas 3, ele vai dividir os meus dados em 3, certo? Em 3. Se eu colocar número de linhas 4, ele vai gerar 4 linhas. Na realidade, ele tá vendo? Ele vai gerar 4 linhas. Em vez de colocar 3 colunas, ele gera, que eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 7 dados. Então ele gerou 4, né? É só um parâmetrozinho a mais aqui. Tem nrow igual a 2, que fica mais fácil para você comparar. Tá aí, 2 colunas, ou 2 linhas, nrow. Então veja que o que foi que eu acrescentei, ó? Só um comando. Veja que isso aqui tem se repetido. Isso aqui também tem se repetido em cada comando. Por quê? Porque eu quero mostrar pontos e eu quero mostrar em x, displacement, e y, a variável de milha por galão. Então eu estou repetindo. O que está mudando é sempre algum detalhe a mais. Se eu acrescentei a cor azul, o tamanho por tamanho, a cor pelo tipo de carro, o tamanho pelo tipo de carro. Mas o resto, ó, isso aqui tudinho está se mantendo. Por quê? Porque o meu conjunto de dados é o mesmo e o meu x, o meu y é o mesmo. Eu só vou estar variando uma coisa ou outra coisa aí. Certo? Ok? Vamos agora para os gráficos. Isso tudo pontos, tá? Isso tudo pontos. Vamos para o gráfico de barra. Né? A versão 1 é a versão 2. Eu vou trocar, ó, eu vou pegar... Eu já tenho aqui o MPG, já está aqui, não precisa... Tá. Eu vou fazer um ggplot. E aí ele vai mapear pela classe e vai usar a barra. Vamos só ver, vamos ver o efeito do gráfico e ele vai mostrar para a gente aqui. Pronto. Então ele já gerou a barra. Ele está agrupando por quê? Ó? Pela classe, pelo tipo de carro. Então aqui eu tenho 2 lugares, compacto. Então eu já sei que nessa minha base aqui, quais são os carros que eu tenho mais? São os carros do tipo... Baixei demais aqui. São as SUV. Na minha base eu tenho 60 e poucas SUV. Eu tenho 40 e poucas compactos, tenho 40 e poucos meio tamanho. Eu tenho minivan, eu tenho 10, 11. Aqui a gente consegue rotular também, tá? Não coloquei aqui, mas a gente consegue rotular. É só você dar uma interrogação, G1 ou vai para o ggplot, que você consegue ver todos os parâmetros que você consegue colocar. Você consegue colocar a quantidade aqui, obviamente mudar de cor a gente já viu. Então veja que eu mudei o gráfico agora. E eu disse, ó, o AS é só pela classe. Então ele vai contar quantos carros tem por cada tipo e vai gerar uma coluna para cada quantidade. A outra
Essa outra versão aqui, vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Vou criar um objeto G. Eu estou criando, ó, eu posso criar um objeto G e dentro do G está o ggplot, tá? E aí agora eu quero ggplot, como se eu tivesse dado o comando ggplot mpgas class mais geon/sfieldDrive. Agora eu vou dar um aqui. Ó, agora tá beleza. Vamos lá. Aqui é pela variável DRV, que é a variável de tração, né? A variável tração frontal, tração traseira e 4x4. Então esses carros aqui, ó, observe aqui, esse rosinha aqui é 4x4. Então, por exemplo, picape, eu só tenho todas as picapes que eu tenho nessa base de dados aqui, ele é 4x4. Né? Os assentos dos lugares aqui é tração traseira, R, e F é tração frontal, verde. Então, obviamente, por exemplo, as minivans são tudo tração na frente. As minivans são tudo motor na frente. Os carros de alta potência, tudo no motor lá atrás. Subcompacto, eu tenho aqui um subcompacto 4x4, né? Eu tenho subcompacto tração frontal, subcompacto tração traseira. As SUV, a maioria é 4x4, mas eu tenho umas trações traseiras aqui. Então você preenche, ó, você pegou aquele mesmo gráfico anterior, e agora eu disse, não, eu quero colorir, ó, fio é preencher. Preencher pelo quê? Pelo DRV, pela variável DRV, que é a variável de tração. Então ele já qualifica, já categoriza os nossos dados, certo? Então esses comandos fio, AES, tudo eles vão estar sempre presentes no ggplot. É só a gente, na hora que a gente começa a mexer, a gente vai pegando o macete. Por exemplo, sempre você vai ter que ter o dado, você vai ter que sempre ter o dado, você vai ter que ter o AES. E veja que agora ele já ficou mais, é uma outra forma, né, de gerar. Eu estou colocando uma variável G, eu estou passando o ggplot mpgas class. Depois eu estou fazendo G mais o geom/barra, ou seja, crio uma variável um gráfico de barras e vai preencher pelo tipo de tração, que é o DRV, que é a variável DRV tração, que eu tenho 3 aqui, que é FR 4x4. Mais uma vez, vamos voltar para o MTCars, aquele MTCars que eu já fechei aqui, a gente vai pegar ele já. Né? É outra variável que a gente vai fazer aqui. Eu quero agora, vou criar um gráfico com duas variáveis, só lembrando que MTCars, deixa eu botar um view aqui, ele tem uns dados parecidos com esse outro aqui que a gente está usando, o MPG. Ele tem uns dados parecidos, MPG, cilindrada, displacement, HP, tal, tem os modelos aqui, tá certo? Ele tem uns dados parecidos, mas é outra base de dados. Aqui é a base MPG, certo? Eu esqueci de pegar aqui os dois lugares. Se eu quiser filtrar aqui, ó, eu tenho aqueles carros mais velocidade lá, aqueles carros, né, de alta potência, ó, são os Corvettes, certo? São Corvettes da Chevrolet, de 8 cilindradas, de 8.0. Transmissão manual e automática, ainda tem. Só para a gente, eu ordenei pela classe, certo? Mas tem como consultar também. Então, vamos lá voltar para o MTCars. Eu quero criar um gráfico com duas variáveis, sendo uma numérica e uma categórica. Quais são as numéricas? MPG e WT. MPG e WT, que é o peso. MPG é milha por galão. E WT. E eu quero uma variável categórica, que é cilindrada. Estou considerando isso aqui como, vou dizer que para ele, para o R, vou dizer, ó, R, essa cilindrada aí não é número não, tá como número, mas eu quero que você trate ela como categoria, como se fosse 1, 2, 3, 1 é ensino médio, 1 é ensino fundamental, 2 médio, 3 superior. Agora eu estou dizendo que 4, 6, 8 são cilindradas, são quantidade de cilindros, mas eu quero que você trate isso como categoria, não como número. Aí eu tenho que passar uma informação chamada factor. Eu vou colocar isso aqui, ó, factor. O factor, estou dizendo para o R, ó, cilindrada, que embora esteja número, mas você considere como categoria, para você separar os carros por essa cilindrada. Vamos rodar aqui, aí fica mais fácil para a gente entender.
Pronto. Então eu tenho... Ficou... Diminuir aqui um pouquinho pra gente... Ixi, vai diminuir mais aqui também. Então eu tenho aqui, ó, milha por galão, ou seja, quanto mais milha por galão, mais econômico é o carro, né? E aqui é o peso. E aqui é o peso, certo? Do carro, né? Tem os carros pesados, obviamente, consomem mais, né? Na realidade é menos milha por galão. Aqui são os carros mais pesados, esses carros aqui. Deixa eu bater cadê minha? Pronto. Aqui são os carros mais pesados, tá vendo? Que é WT, que é o peso. E obviamente eles estão aqui nessa região de alto consumo, que é milha por galão, ou seja, é o contrário, né? Quantas milhas eles fazem com galão. E os carros mais aqui, os carros de baixo peso, né, são os que são mais econômicos. E eu tenho ainda a cilindrada, um carro de 4 cilindros, de 6 cilindros e 8 cilindros. Observe que os carros de 8 cilindros, né, são os mais pesados e são os que consomem mais. Fazem menos milha por galão. Tá? Então, eu tive que transformar essa variável cilindrada em quantidade de cilindros em fator, para ele categorizar. Quando você gerar um gráfico e der um erro de não estou conseguindo gerar uma categorização, pode ser que você tenha algum dado que é numérico, você precisa categorizar. E basta colocar factor ou as.factor. Bom, eu acho que dá tempo a gente ver isso. Só falta isso aqui, a gente dá tempo a gente ver isso. Que é um pequeno exemplo dos dados. Eu peguei uma pequena base dos dados lá da RID, daqueles dados lá do Atlas, e vou gerar uns gráficos aqui para vocês verem como é simples e como é fácil para a gente entender. A base de dados é essa aqui, ó. Cadê aqui? Dados RID, certo? Dados RID. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui um view file. Não abre não. Ele não está abrindo aqui. Tem aqui. Ele abriu para mim aqui. Ele baixou, certo? Deixa eu abrir aqui o Excel. Ele está abrindo o Excel para mim. Eu vou mostrar os dados e depois eu vou mostrar os grafos que a gente gerou. Cadê o Excel? Pronto. Esses dados aqui, pessoal, ó, esses dados IDs que estão aqui, dados IDs, esse conjunto aqui, é um pequeno conjunto, alguns dados. Eu peguei os municípios, vou botar aqui, selecionar tudo. Eu peguei aqui os municípios da Bahia, da RID, peguei uma taxa aqui, quais são as taxas? Eu tenho taxa de analfabetismo 18 anos, taxa de analfabetismo. Estão conseguindo ver? Eu vou dar um zoom aqui mais, peraí. Vou dar um zoom mais aqui, pronto. Isso aqui é um recorte da base. Eu só peguei um pedacinho da base lá, tá? Para a gente poder fazer um gráfico com esse recorte aqui. Então aqui eu tenho os indicadores. Quais são os indicadores? Analfabetismo até 18 anos, analfabetismo 25 anos, carteira assinada com 18 anos ou mais, taxa de sem carteira com 18 anos ou mais e taxa de vulnerabilidade. Lá tem um desses indicadores aqui. Então eu tenho taxa de analfabetismo com 18 anos ou mais, analfabeto com 25 anos ou mais, então pronto. Eu tenho aqui esses valores, cada valor desse representa essa taxa, né? Então, por exemplo, eu quero ver só as taxas de casa nova. Beleza, casa nova. Casa nova tem aqui os 5 indicadores de casa nova. Eu quero ver os 5 indicadores de Curaçá. Tá aqui os 5. Então os indicadores, ou eu quero fazer o contrário, eu quero ver tal indicador, eu quero ver a taxa de analfabetismo de 25 anos ou mais. Aí ele vai mostrar agora todos os 4 municípios, a taxa de analfabetismo nos 4 municípios. É claro que eu já olhando aqui, eu sei que onde é que tem maior analfabetismo? Curaçá. Onde é que tem menor analfabetismo? Juazeiro. Onde é que tem aqui carteira assinada, taxa sem carteira de 18 anos ou mais? Onde é que tem o pessoal com marca Curaçá também? Então,
claro que a gente consegue olhando os dados, mas vamos jogar isso num gráfico para a gente ver o poder da representatividade, certo? Então, isso aqui é um dado, como eu disse, um pequeno pedacinho que pode ser suficiente para vocês, determinada de uma análise que vocês forem fazer, um pedacinho da base, você não precisa trabalhar com a base, né? Quando eu disse, vocês escolhem 3, 4 variáveis no máximo. Aqui eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, daquelas 5 colunas daquela, e trouxe para cá, certo? Aqui eu tenho essas variáveis, aqui, esses indicadores, são 5 colunas daquela tabela do IVS lá, certo? Cada coluna lá é uma variável, é um atributo, é um indicador. Eu peguei 5 e trouxe para os 8 municípios. Por isso que a tabela está um pouco diferente da que está de lá. Que é como se eu tivesse pegado, em vez de estar assim, ao invés de estar assim, os dados estarem assim, eu coloquei todos os dados aqui. Eu chamei dessa variável de indicadores. E já coloquei o valor dela aqui. Certo? Então, esses aqui são os meus dados. Eu vou importar os dados. Eu vou setar logo esse aqui como diretório de trabalho. Beleza? Eu vou importar, eu estou chamando para dados, vou apagar aqui tudo, tá? Vou apagar isso aqui. Eu vou chamar esse dados plot, ele vai fazer read Excel. Oi? Que é isso, papá? Pronto. Dados plot, ele vai fazer a leitura do Excel, ele vai ler esse arquivo aqui, dados. Então eu podia fazer o import aqui, né? Lembra que eu posso fazer o import aqui? Botão direito. Bora, ele agora tá, resolveu. Não me obedecer. Pronto, aqui. Eu posso clicar aqui e posso dar um import dataset também. Certo? Import dataset. Podia importar por aqui, a gente já viu isso na aula passada. Aí eu vou ter que dizer o nome do arquivo. Aí tá aqui, o resto tá tudo, o resto ele já pega tudo de bonitinho. Tá vendo os dados que tem na planilha? Tá tudo aqui, ó. Tá? Vou cancelar porque eu vou importar ele por aqui, ó. Dados plot, read Excel, tarará, tarará. Então eu vou dar um aqui. Opa, não achou. Read Excel. Então eu tenho que... É alguma biblioteca que eu não... Read XL, aqui, rapaz. Aqui, ó. Oh, na minha cara. Read XL. Ele só lê Excel se eu disser para ele que tem uma biblioteca para ele fazer isso. Agora sim. Pronto, tá aqui. Ó. Dados plots, ele pegou 20 observações de 3 variáveis. Tá aqui, ó. Nosso Excelzinho trouxe aqui para dentro. Aqui para dentro a gente deita e rola. Lá no Excel a gente faz alguma coisa também. Mas aqui a gente moe, né? Aqui a gente moe. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um gráfico. Eu tenho duas visões. Eu posso ver indicador em função de município, ou seja, na horizontal eu posso colocar os indicadores, tá? E com uma representatividade por cada município, uma cor para cada município. Ou posso fazer o contrário, eu posso colocar na horizontal, eu posso colocar os municípios, Curaçá, os 5 indicadores, Juazeiro, os 5 indicadores, Sobradinho, os 5 indicadores. Ou posso fazer o contrário. Se eu quiser comparar município por município, eu coloco... Não, eu quero um indicador analfabetismo de 18 anos. Aí eu boto uma cor para cada município. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui. Vou rodar e depois a gente vai explicar, certo? Eu vou rodar o gráfico e a gente explica. Vou dar um aqui. Pronto. Primeiro gráfico formado. Essa coisa linda aqui. Diz o seguinte, eu estou comparando, eu coloquei na horizontal os indicadores, ou as cidades, tá certo? E os valores estão aqui, obviamente, aqui no eixo vertical. E cada cor dessa aqui representa um indicador. Então, nesse caso aqui, eu quero comparar, por exemplo, cada indicador em cada município. Em comparação fosse, bom, eu quero analisar cada município separadamente, não comparando cada município. Muito embora eu possa comparar cada município. Eu sei que vulnerabilidade aqui é maior onde? Na maior vulnerabilidade, a taxinha é a rosa. Onde é que está a vulnerabilidade? Está aqui, ó, em Curaçá. Depois, em Casa Nova. Depois, Sobradinho, depois em Juazeiro. Se eu quiser analisar agora taxa de trabalhadores com carteira assinada, 18 anos ou mais. Quem onde tem maior quantidade? Sobradinho e Juazeiro, esse verde. Depois, Curaçá, Casa Nova, depois Curaçá. Então, os indicadores bons, Curaçá é ruim. Os indicadores ruins, Curaçá é melhor, né? Assim, né? É uma defasagem, né? O contrário, né? Uma coisa completamente
antagônica, certo? Então, veja que quando eu coloco esse gráfico, eu estou vendo aqui para cada indicador desse, né, para cada município, os seus 5 indicadores que eu tenho na minha base. Taxa de analfabetismo 18 anos ou mais, taxa de analfabetismo 25 anos ou mais, taxa de trabalhadores de carteira assinada de 18 anos, taxa de sem carteira de 18 anos e taxa de vulnerabilidade, tá? Que está na minha base. Então eu olho para cá, bom, eu vou olhar e posso fazer uma comparação a priori aí de cada município, essas taxas, mas se eu quiser, não, agora eu quero inverter, eu quero colocar as barras, eu quero coloridas, eu quero que sejam os municípios e aqui embaixo sejam os indicadores. Mas antes vamos entender esse comando que gerou aqui, certo? Vamos entender esse comando que gerou aqui. Eu vou usar ele aqui. Então veja, qual foi o comando? Dados plot, que é onde tem o nosso, onde está meus dados. Aí eu estou colocando X, eu já disse quem é X. Essa ordem aqui que essas coisas aparecem, não importa. O R entende. Se eu colocar X primeiro ou Y primeiro, tanto faz. Ele sabe que ele vai pegar X, ele vai colocar o nome do eixo, vai ser município, certo? Do Y vai ser as taxas, certo? Aliás, aqui, na realidade, X, desculpe, os dados ele vai pegar, os dados vai pegar X é o município. É isso aqui, ó, município. E o Y vai pegar para os indicadores, certo? Ele está pegando aqui, ó, X, o município, Y, as taxas, certo? As taxas, desculpe. X, o município, Y, as taxas. E aí, eu vou fazer o preenchimento fio, ou seja, ele vai colocar uma cor baseado em quê? Nos indicadores. Então, ele vai pegar esses indicadores e vai transformar em categorias, como ele fez aqui, ó. Uma cor para a taxa de analfabetismo 18 anos, outra cor para a taxa de analfabetismo 25 anos, outra cor para a taxa de carteira 18 anos, e por aí vai. Então, isso aqui são, o AES é como quais são os dados que ele vai mapear para dentro do nosso gráfico. Quem é os dados do eixo X, quem é os dados do eixo Y, e como ele vai preencher. Eu estou dizendo que preencha também isso com a cor dos indicadores, categoriza os indicadores. Aí eu vou colocar o geocol, que é colunas, e a posição Dodge é uma posição, né, um do lado da outra, Dodge. Tem outras posições também, mas a gente usa o Dodge, que é para visualizar um do lado da outra. Depois, a gente vai fazer o título comparativo dos indicadores, fonte IBGE 200. Tá vendo o título que está aqui? Que é esse título que aparece aqui, ó. Tá vendo? Depois, X, que é o eixo do... Isso aqui é o Labs, que são os rótulos. Tá vendo os rótulos? O rótulo do eixo X, cidades. O rótulo do eixo Y vai ser taxas. E as legendas, o fio, indicadores. Tá? Ok? Então, ele fez... Veja que esse comando todinho aqui para gerar o gráfico. Esse comando todinho para gerar o gráfico aqui, esse gráfico aqui. Mas ele segue um padrão, ele segue uma receita de bolo aí. Você tem, primeiro, você tem que passar a base de dados. Depois, você vai dizer onde é que estão os teus dados nessa base, quais são as colunas, quais são as variáveis que você quer. Eu quero a variável município, quero a variável taxa. E eu quero, complementariamente, eu quero que você mostre por cor, né, categorize por cor esses indicadores. Né? Depois, gere um grafo de colunas, uma lá da outra. Depois, complete com o título, com o rótulo do eixo X, com o rótulo do eixo Y e com os indicadores. Agora eu vou inverter. Eu vou inverter agora esse gráfico. Eu vou colocar aqui no título, eu vou fazer, ó, fator vai ser município. Tá vendo? O fator vai ser município. E o X vão ser os indicadores. Tá certo? Taxa de analfabetismo, tal. Então eu vou inverter. Pode ser que a leitura fique melhor, a interpretação. Então, vamos ver agora. Já geramos o gráfico. Pronto. Quando eu perguntar agora, por exemplo, qual é o município de maior taxa de vulnerabilidade? Esse último aqui, o verde, Curaçá. Qual é o município de menor taxa de alfabetismo de 18 anos ou mais? Essa é a primeira. Juazeiro. Esse verde azulado aqui é Juazeiro. O verde aqui, o verde oliva, o verde coisa aqui, é Curaçá, certo? Então, se eu olhar para cá, por exemplo, como é que está a comparação entre Juazeiro e Sobradinho em relação à taxa de carteira assinada? São muito parei aqui os dois, tá vendo? Juazeiro e Sobradinho. E aí, o resto, essa análise aí
é só vocês olhando o gráfico e interpretando, olhando e traduzindo o que é que o gráfico está dizendo. Mas ele já diz, ou se você olha aqui, você percebe que a taxa da vulnerabilidade em Curaçá é muito maior em relação à taxa de Juazeiro, assim como a taxa de gente com carteira assinada é muito maior em Juazeiro e Sobradinho do que Curaçá. Mas quando eu pego os indicadores ruins, analfabetismo de 18 anos ou mais, 25 anos a mais, Curaçá, né, se apresenta como, né, como mais esses índices mais elevados. Certo? Então aqui, gente, foi uma demonstração, uma apresentação, né, da parte de gráficos, certo? O nosso conteúdo em tese acaba hoje, agora, mas a gente vai ter mais uma aula para a gente reforçar a questão do projeto, mas é interessante que vocês comecem avancem já no projeto, tentem pelo menos entender, definir as variáveis até semana que vem, o que é que vocês querem fazer, porque aí na semana que vem a nossa aula vai ser só para dar essas dicas. Vocês vão me dizer, professor, eu queria fazer isso e isso. Aí vocês vão, né? E aí eu tenho uns videozinhos também, dê uma olhada nos vídeos que eu disponibilizei, eu vou explicar esses vídeos também, né? Na próxima semana vai ser uma aula só assim de arremate para o projeto, tá certo? Para vocês focarem no projeto, porque o nosso conteúdo acaba hoje, acabou agora. A gente vai ter mais uma aula para orientar vocês no projeto. Se precisar de mais um outro momento de orientação, a gente faz um ou dois momentos de acordo com a demanda de vocês. Ok? Ok, professor. Eu sei que foi muita coisa aí, mas vocês têm que. Eu sugiro que vocês pratiquem. Os outros gráficos é interessante para você entender, mas você pode cair direto no ggplot. Vão naqueles tutoriais lá, vão naqueles tutoriais que a gente passou, dá uma olhada no ggplot que tem lá também, nas instruções de ggplot, e aí no manualzinho, no e-book que a gente tem também, no e-book tem alguns exemplos de ggplot, no e-book que a gente disponibilizou de análise de dados públicos lá, pode copiar o dado, tá certo? Pode copiar e colar o código, roda, tá certo? E aí é tranquilo. Aí é com certeza, por quê? Porque é muito receita de bolo, é muito seguir o padrão. E é só você vai ajustar esses códigos para os seus dados. Ok? Beleza Ok. aí, então? Então, gente, a gente se vê na próxima quinta. Vai ter o Cientex, mas como o Cientex para mais as aulas da graduação, não para da pós-graduação, a gente faz a aula quinta-feira, normal. Vai ser uma aula de dicas, tá? Vocês trazem para a gente já alguma demanda do projeto. Eu vou mostrar mais algumas coisas, né, da base e pronto. E aí vocês vão, né, dar seguimento aí, ok? Não precisa inventar muita coisa. Vocês têm vários dados lá dentro. Vocês podem fazer gráficos simples, mas que sejam gráficos que você consiga transmitir uma ideia, tá bom? Então, valeu aí, até